Bom dia a todos. Gravação hoje de Isaías capítulo 28. Jesus é o repouso e o refrigério alcançado. Esse capítulo começa com um ai. Esse ai representa um cortejo fúnebre. Portanto, o profeta vai falar de coisas tristes que estão para acontecer. Esse ai vai ser mencionado também nos capítulos 29, 30, 31 e 33 do livro de Isaías. Esse ai é contra Efraim. Efraim, aquela tribo do norte de Israel, e que seria comparada aqui com a beleza dela seria comparada a uma flor murcha que está sobre a cabeça dos vales férteis, ou seja, beleza nenhuma, né? E fala também de uma coroa de orgulho e os bêbados de Efraim que serão pisados, versículo 2, sobre os pés. E ela diz, a beleza gloriosa que está ao longo da cabeça do vale será uma flor murcha como uma fruta temporã antes do verão, a qual, quando aquele que a olha, a vê, enquanto ainda está em sua mão e a devora. Ou seja, ela seria basicamente destruída, apesar de todos os seus esforços, apesar de ter se aliado com vários estrangeiros para poder derrotar Israel, que ficava ao sul, Judá, né? E Efraim ficava ao norte. Então, ela diz que naquele dia, o Senhor dos Exércitos seria uma coroa de glória e como um diadema de beleza para os remanescentes, ou seja, para aqueles que resistirem, para aqueles que obedecerem, para aqueles que permanecerem no Senhor até o final. Amém? Então, essa referência a esse vinho destruidor que Deus fala, que embriagava inclusive os sacerdotes, e ele diz que a ira, que eles iam ficar embriagados, era da ira do Senhor, que viria sobre eles. Eles iam ficar tão desnorteados que eles iriam ficar como bêbados. E ele diz no capítulo 7, olha aqui como é que ele fala, porém eles têm errado por causa do vinho e da bebida forte. Aquele que acha que não tem nada demais, né? Beber, pode beber à vontade. Deus tem um recadinho forte aqui para você, tá? Ele diz que através da bebida forte estão fora do caminho. O sacerdote, o profeta, através da bebida forte estão imersos no vinho, fora do caminho por causa da bebida forte. A bebida nos tira do caminho do Senhor. Ele diz que eles erram na visão, eles tropeçam no julgamento, porque a pessoa, quando ela está embriagada, quando ela está cheia do vinho, ela realmente não tem muito discernimento, ela não consegue realmente agir com clareza de suas ideias, né? E ela diz, porque as suas mesas estão repletas de vômito e de imundície, tanto que não há mais nenhum lugar limpo. E ele fala assim, a quem ele vai ensinar o conhecimento? Versículo 9, a quem ele vai fazer compreender a sua doutrina? Aqueles que são desmamados e retirados do seio. Aqui Deus está dando uma mensagem com relação ao Messias. A quem ele iria ensinar? Aos sacerdotes do tempo dele? Não foi exatamente o que aconteceu, porque ele acabou pegando indoutos, pessoas iletradas, pessoas sem conhecimento, como crianças desmamadas, né? Foi a esses que Jesus escolheu para passar os seus ensinamentos. E já para eles, os sacerdotes, para eles o que vai restar? Para eles é preceito sobre preceito, linha sobre linha, pouco aqui e um pouco lá. A quem ele disse, esse é o repouso por meio do qual vós podeis fazer o cansado descansar, e esse é o refrigério, eles não ouviram. Então, o que está acontecendo aqui? Olha que profecia com relação a Jesus. Para quem ele realmente estava dizendo, olha, esse aqui é o seu repouso, Jesus. Esse aqui é o seu refrigério, Jesus. Mas não, eles preferiram a lei, desprezaram a graça e preferiram a lei, mandamento sobre mandamento, não sobre não, linha sobre linha, mandamento sobre mandamento. Ele diz assim, porém a palavra do Senhor para eles foi isso daí, ó.
Preceito sobre preceito, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, linha sobre linha, para que eles possam ir e cair para trás e ser enlaçados e capturados. Por quê? A própria palavra diz: quem que vai conseguir ser salvo através da lei? Ninguém. Não tem ninguém que consiga obedecer as leis e os mandamentos, não tropeçar em nenhum deles, porque a nossa natureza caída sempre vai acabar fazendo alguma coisa tendenciosa ao pecado. Então, a gente só pode ser salvo pela graça, pelo repouso e pelo refrigério que está em Cristo Jesus. Mas como eles não quiseram, não, isso daí nós não estamos interessados. Nós estamos interessados na lei, no mandamento, não na graça. E ele diz: por conseguinte, ouvi a palavra do Senhor, vós homens que desdenham e que governam esse povo que está em Jerusalém. Ouçam, ele está falando, me ouçam, olha aí vocês que ficam desdenhando da palavra, porque vocês dizem, nós temos feito um pacto com a morte e com o inferno, falando aqui com as alianças que eles fizeram com os assírios, para eles poderem escapar dos ataques. Eles fizeram alianças com quem? Com a morte e com o inferno. Olha aí, é muito claro aqui no versículo 15. Quando o transbordante flagelo vier atravessar, ele não chegará até nós. Ou seja, nós estamos protegidos pela morte e pelo inferno. Estamos protegidos, porque nós temos feito das mentiras o nosso refúgio e sob a falsidade nós temos nos escondido. É forte ou não é o que Isaías está falando aqui para cada um de nós? Onde é que você está se escondendo? Na mentira? Não está se refugiando na verdade? A verdade está em Cristo. O caminho é Cristo, a vida está em Cristo. Portanto, assim diz o Senhor teu Deus: eis que eu ponho em Sião, aqui ele vai falar da pedra, uma pedra a toda prova, uma pedra preciosa, uma pedra de esquina, um alicerce inabalável. Aquele que nele crer não se apressará. Essa pedra de esquina, pedra de alicerce, pedra de tropeço, que foi pedra de tropeço para Sião, é o Senhor Jesus. É essa pedra que eles tropeçaram, porque eles não conseguiram enxergar quando a salvação chegou até eles, quando a graça veio até eles. Não conseguiram enxergar. E também porei o juízo por linha e a justiça por prumo. O granizo eliminará completamente o refúgio das mentiras e as águas transbordarão o lugar de esconderijo. Deus está falando de duas coisas aqui que ele sempre usou para poder ajudar o povo: a chuva de granizo e as tempestades. A chuva de granizo ele usou para defender Judá. Quando todas aquelas cidades vieram contra ela, ele mandou uma chuva de granizo que acabou com a graça deles, acabou com a guerra. E as tempestades, a gente nem precisa falar, né? Deus mandou tempestade lá em Gênesis, porque aquela tempestade na qual o Noé teve que se abrigar, na arca, a arca também é Jesus, viu? Para quem não sabe, a arca também, nossa arca hoje é Jesus. Se você não estiver abrigado na arca, você vai morrer na enchente. Amém? E se você fugir da enchente, vem a chuva de granizo, não tem para onde correr. Amém? E ele vai continuar dizendo aqui, também as águas, a gente pode se lembrar da abertura do mar. Então, Deus tem sempre essas figuras, né? Para falar das vitórias, para falar daquilo que ele já fez, daquilo que ele já realizou. E seu pacto com a morte será anulado. Deus está falando ao povo de Judá, ao povo de Efraim, no caso aqui, né? E o seu acordo com o inferno não vai prevalecer. Quando o transbordante flagelo passar, então vós sereis pisoteados por ele. E ele continua, né? Por quê? Porque a cama é mais curta do que o homem é capaz de se esticar sobre ela. Ou seja, esse caminho aí que vocês prepararam, essas alianças que vocês fizeram para vocês se fortalecerem, não vai servir para nada. Sabe por quê? A cama é menor. A cama não cabe você lá. A cama é menor do que a que você precisa. E a coberta é mais estreita que o necessário para você se envolver nela. Porque o Senhor vai se levantar como no Monte Perazim. Ele estará furioso. Olha como que o Senhor vai voltar furioso. Como no Vale de Gibeão, para que possa fazer sua obra. Sua estranha obra. Estranha obra. Agora, portanto, olha, não sejam zombadores por meio dos seus grilhões, de que seus grilhões se tornem fortes,
Porque eu ouvi da parte do Senhor Deus do exército uma destruição determinada sobre toda a terra. Eu ouvi da parte do Senhor, diz o profeta Isaías, uma destruição que está determinada sobre toda a terra. Amém? Infelizmente, né? Isso está determinado. Nós não temos para onde correr. Aliás, nós temos para onde correr. Nós só temos um jeito de escapar, né? Aí o Senhor olha o que o Senhor está falando. Dai ouvidos à minha voz e ouvi a minha voz. Escuta, ouve o meu discurso. O fazendeiro ara o dia todo para semear. Ele abre e quebra os torrões de seu terreno. Ele vai fazer uma comparação aqui do fazendeiro, de como ele ara a terra, de como ele lança sementes, de como ele prepara a terra e de como ele trata diferente cada área cultivada. Assim o Senhor faz conosco. Ele nos trata de maneira individual, ele nos trata de uma forma única, porque cada um de nós é uma semente, que cada um de nós também precisa morrer. Porque a semente, ela só vai dar fruto se ela morrer. Se ela cair na terra, se ela for enterrada lá viva, né? Viva não, né? Porque a semente está morta. Se ela for lá enterrada, para ela poder gerar frutos. E também o grão, quando o grão fica pronto para poder dar pão, ele precisa ser moído. O grão só vai fazer a farinha quando for moído, para poder gerar alimento para as pessoas. E assim nós também temos que ser mortos, temos que ser moídos para podermos dar frutos. Se nós quisermos ser pão, se nós quisermos dar frutos, nós temos que fazer. Ele diz assim, quando ele plana a face daquele lugar, ele não lança sobre uma área grande. Ele espalha o cominho, lança na área principal trigo e a cevada selecionada e o centeio no seu lugar, porque seu Deus o instrui para discernir e o ensina. Olha, Deus ensina a gente até a plantar, hein? Pois o endro não é debulhado com um instrumento para debulhar, e nem uma roda de carroça é movida sobre o cominho. Porém, o endro é debulhado como um bastão e o caminho como uma vara. Ou seja, cada um vai produzir aquilo que tem que produzir, dependendo do instrumento que Deus vai usar para corrigir, para sarar, para ensinar, para admoestar. Amém? O grão usado para fazer pão é esmagado, como eu já tinha falado, né? Se quer ser pão, você quer ser alimento na vida das pessoas, primeiro você vai ter que ser esmagado, porque ele não estará sempre debulhado. Da mesma forma que ele fala que nós... E aqui vai terminar esse capítulo, eu só quero completar, dizendo que da mesma forma, Deus também, ele está semeando a graça dele sobre a terra. Todo mundo tem a oportunidade de aproveitar dessa graça, mas ele não vai ficar espalhando essa graça para sempre. Vai chegar uma hora que ele vai vir colher os frutos da graça. E se você não aproveitou da graça, e você preferiu viver debaixo da lei, e você preferiu se aliar com pessoas, se aliar com esse mundo, ou com exércitos que possam te ajudar, ou com seu dinheiro, ou sei lá com o quê, a hora que Deus vier colher, ele não vai te achar. Você não vai estar no meio da colheita. Então, esse capítulo de Isaías é cheio de revelações, é cheio de metáforas, é cheio de coisas lindas para nós entendermos o plano de Deus para nós. Como Deus usa coisas simples dessa terra para falar de coisas grandes que Ele quer nos ensinar no reino espiritual. Amém? Então, a minha oração hoje é para que nós estejamos no meio desse trigo que vai ser colhido, né? E nós louvamos ao Senhor, que nós possamos receber tudo isso, que nós possamos receber em nosso coração. Seja você a boa terra em que Deus vai lançar essa semente e que ela possa florescer no seu coração. Amém? Um abraço em nome de Jesus.